Oi pessoal, chegamos na nossa segunda semana de aula. A competência dessa vez é a que trata da importância e da dinâmica dos modais de transporte rodoviário e aéreo. A gente vai centrar fogo no modal rodoviário porque ele é o mais dinâmico, né, o mais utilizado e ele consegue fazer interligação com os demais. Então a carga hoje maior da gente vai ser um transporte através do modal rodoviário. Para isso, a gente veio a uma transportadora aqui no município de Cabo de Santo Agostinho, é a TGA, e a gente vai conversar com o diretor da área, que vai nos ensinar melhor, nos mostrar como é a realidade do dia a dia, como é que as coisas funcionam, tendo como base o modal rodoviário. Vamos lá? Bem, alunos, para dar continuidade aos nossos estudos, focando os modais rodoviário e aeroviário, escolhemos uma transportadora, estamos aqui hoje na TGA, no município do Cabo de Santo Agostinho, com o Ricardo Pereira, que é o diretor de logística da empresa, que vai nos ajudar a perceber melhor como é que na prática acontece a integração dos modais. Então, a gente agradece a atenção que o Ricardo nos dá e coloca agora a disponibilidade para vocês dos recursos, dos detalhes que no dia a dia vai ser interessante que vocês conheçam para assim desenvolver melhor o trabalho de vocês. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da transportadora, como é que existe, se é que existe a integração. É possível, por exemplo, a gente integrar os modais rodoviário com o marítimo? Como é que isso se processa no dia a dia? O que é interessante os nossos alunos saberem sobre essa questão? Tá, olha só, essa integração é possível, tá? Já existe esse multimodal, como eu estava falando, os navios atracam, a gente tem um porto com muita influência, que é o Porto de Suape hoje. Recife é conhecida como uma cidade que é polo de distribuição para todo o Nordeste. Então, é interessante que os navios encostam aqui, a gente recebe as ordens de serviço dos nossos clientes e sai fazendo a distribuição via rodoviário. Como a gente tem uma malha rodoviária muito grande, realmente a gente tem que explorá-la bem. Para isso, vocês estão vendo tantas obras aqui no município de Jaboatão, para poder viabilizar todo esse processo. Daqui a gente distribui para todo o Nordeste, para Bahia, para Fortaleza, até região norte, às vezes até para Belém, para São Luís, Manaus, sai muito transporte daqui. Então, Recife hoje é um polo de distribuição de grande importância. E é nesse foco que toda transportadora se envolve. E a TGA está envolvida nela também, buscando o seu horizonte. Existe diferença entre o tipo de transportadora que seja específico num determinado tipo de carga ou não? É possível que a transportadora... Existem transportadoras que têm, vamos dizer assim, mais de um foco. Ela trabalha com container, ela trabalha com caminhão sider, ela trabalha com caminhão baú, porque existem diversos, mas em geral você se especializa em uma. Aqui na nossa filial, a nossa especialidade é transporte de container em Suape. A TGA também tem um outro segmento, que já é trabalhado voltado para a distribuição de bebidas. Coca-Cola, Ambev, Skin Cariol, aí são carros para fazer rotas de distribuição. E em função disso o trabalho é muito diferente? Muito diferente, tanto é que a gente não desenvolve esse trabalho aqui na filial do Cabo. Esse trabalho é desenvolvido lá pela nossa matriz, que a gente sai fazendo entrega de bebidas, desde caminhão fechado, transferência para as outras unidades fora do estado, como a gente também caminhão pequeno entregando em bancas de revista, em bancos de feira, naqueles locais que é difícil acesso para caminhões de grande porte. Para você ver a diversidade do transporte de caminhão. E se a gente se concentrasse nos containers, como é que você poderia explicar para a gente o passo a passo? Como é que funciona essa operação? Primeiro passo é como eu te falei, o navio chega, a documentação vai para os fiscais, para a liberação, os armadores que são os donos dos navios liberam essa documentação. Depois de 48 horas, 72 horas, essas cargas são liberadas, os armadores aí chamam as transportadoras, no caso em especial a TGA, e a gente emite as nossas ordens de coleta, pega as documentações, direciona os nossos veículos para carregar esses contêineres lá no terminal de Suape e entregar nos clientes. Aí o cliente é uma diversidade, pode ser petrolina, pode ser, aí tem carga refrigerada, com peixe, com carne, tem carga de alimentos para Nestlé, tem carga de produtos de limpeza, e aí é uma diversidade de produtos. Passa a ser o transporte normal, você entrega no cliente e depois você devolve o contêiner para a Suape. Você falou de ordem de coleta, né? O que é um documento? Uma ordem de coleta é uma autorização que a gente emite para poder o nosso veículo coletar determinada carga. Todo terminal de carga exige isso, ou seja, eu não posso pegar minha documentação de uma carga normal e entregar a qualquer motorista sem denominar que transportadora tem. Então, por isso que os armadores já passam para a gente a autorização em nome da transportadora, que me dá direito a adentrar no terminal e retirar aquela carga. Veio do Porto de Itapuã para ser entregue na GDC Alimentos aqui em Jaboatão. É uma carga de sardinha. Veio de navio até o porto, aí eu vou fazer rodoviário. A Aliança, que é o dono do navio, que é o armador, vai me liberar essa ordem de serviço. Com isso aqui, eu emito minha ordem de coleta,
tiro todo o processo documental lá no faturamento do TECOM, que é despacho aduaneiro, essa coisa toda, aí essa autorização eu vou com o meu caminhão, coleto essa carga e entrego lá na GDC em Jaboatão. Após a entrega em Jaboatão, ele vai me entregar um comprovante de entrega assinado, um canhoto de nota fiscal assinada, para mim ficar documentado de que eu entreguei essa carga e posteriormente aí já vem a parte administrativa, faturamento e outras coisas contra o cliente. Mas o modal rodoviário foi cumprido. Tá? E aqui, essa é a modalidade de entrega, tá? E aqui é a modalidade de coleta. Quando é que é coleta? Por exemplo, a Tramontina solicita que eu carregue uma carga lá, que ela vai mandar para Manaus, de navio. Eu vou levar até Suape. Então eu coleto um contêiner vazio no terminal em Suape, vou na fábrica da Tramontina, carrego o tubo plástico, que ele vendeu, a área de venda dele vendeu para Manaus, eu descarrego no porto, de lá embarca de navio e vai para lá. Isso chama-se a multimodalidade. Eu vou fazer as duas opções. E o rodoviário está sempre sendo feito. Isso seja Porto de Suape, seja se eu for fazer uma coleta num cliente normal, numa Bombril, para carregar para Petrolina, para qualquer outra carga, eu tenho que ir munido dessa minha ordem de coleta. É a minha autorização e que eles ficam documentados, de que passaram a carga para tal cliente. Porque isso aí vai envolver seguradora e tudo. Tá? Esse processo é normal no transporte rodoviário. Você falou no ponto do seguro. Isso é de responsabilidade da transportadora? Em algum caso, sim. Nós temos duas modalidades. Uma que a transportadora fica responsável e a outra quando o cliente faz o seu seguro. Hoje já existe essa opção que antes quase que não se usava, que se chama de DDR, Dispensa de Direito de Regresso. Onde o cliente, por exemplo, um cliente como Alcoa, ele tem um seguro mundial. Então, toda a carga dele que sai no mundo inteiro é coberto pela seguradora deles. A transportadora não precisa ter seguro. Porém, existe uma série de exigências para que você atenda essa DDR para você carregar lá. O carro tem que ser rastreado, o motorista uniformizado, a carga tem que ter o gerenciamento de risco, tem que ter o monitoramento passo a passo para atender esse seguro interno que eles têm. Porque se houver algum sinistro na estrada e esse veículo não tiver adequado às exigências que tem na DDR, esse seguro passa a ser de responsabilidade do contratante, da transportadora, do contratado, entendeu? E com relação ao frete, Ricardo, como é que acontece? Como é que se chega ao preço? Quando se paga o frete? Como é que isso... O frete, na realidade, isso é um estudo que se faz de mercado, né? Você tem um percentual a se trabalhar pela distância, você vai envolver a distância, a qualidade a qualidade das estradas, como é que elas estão. Por exemplo, às vezes você pega um percurso que é a mesma distância e é mais caro. Por quê? Você vai pegar uma estrada que você, vamos dizer, você vai daqui para Salvador, um exemplo, são 18 horas de viagem. Você pode pegar o mesmo percurso, 800 e poucos quilômetros, uma mesma distância para um outro local, que a estrada esteja totalmente ruim. Então isso vai dar um aumento de frete, de custo aí de 20% a 30%. Tá? Então é por isso que é importante fazer uma infraestrutura e ajeitar as estradas. Mas assim, falando comercialmente de frete, o que é que você vai analisar? O cliente vai te ligar solicitando um frete. Aí você tem que saber de onde vai carregar, a origem e o destino, que tipo de mercadoria é, para você saber que equipamento você vai adequar, se pode carregar em contêiner, se pode carregar em carreta saída, se pode carregar em carreta baú, se pode carregar em carreta graneleira ou grade baixa. Então você vai saber que tipo de mercadoria é, você tem que solicitar ao cliente para poder adequar o equipamento. Depois disso, você vai saber o valor da mercadoria, que é para você efetuar o cálculo de seguro, e saber mais ou menos que tempo ele vai descarregar, ou seja, qual é o agendamento dessa carga. Se ele sair daqui para Salvador, o cliente vai receber quando? Não, o cliente só pode receber daqui a 5 dias. É um outro frete porque vai contemplar estadia, vai contemplar diária. Se o cliente disser, não, eu recebo daqui a 24 horas depois, aí já é um diferencial de frete, tá? E com relação assim, a diferença entre o modal rodoviário e os demais, o que é que você colocaria como sendo característica fundamental e que dá uma diferenciação para o modal rodoviário? Quando ele é mais indicado? Para que tipo de situação? O modal rodoviário é o seguinte, ele é o mais antigo e não vai deixar de acontecer. Como eu te falei, por exemplo, hoje existe um crescimento muito grande no modal marítimo, tá? Porém, o marítimo não tem como chegar na porta do cliente. Então, o que é que está acontecendo? Está diminuindo muito as distâncias, os percursos ocorridos com caminhões. Porém, ele não se acaba. Ele não tem como se acabar. O Brasil é muito grande, então você tem uma extensão rodoviária, uma malha rodoviária enorme. Tá? Então não tem como, por isso que as estradas no sul estão sendo quase todas pedagiadas, sul e sudeste, para melhoria, para você transitar. Porque tem lugar que você não vai ter como chegar de outro equipamento a não ser um automóvel. Tá certo? Porque no caso do aquaviário e do marítimo, por exemplo, você fica preso àquela estrutura, né? Exatamente. Tem que ter o aeroporto, tem que ter o porto. O que vai acontecer cada dia mais é essa integração. Por exemplo, se a gente olhar o horizonte há 20 anos atrás,
o transporte marítimo era insignificante. Tá? Então hoje ele está crescente, mas ele é integrado. Ele não vai até o local, até o final. A mesma coisa é o ferroviário, é outro que vai crescer. Mas a malha ferroviária no Brasil ainda é muito pequena. Tem esses projetos tudo que começou com o governo de Lula, quando estiver pronto vai ser integrado. Ele vai se integrar ao rodoviário e ao aquaviário. E aí é um caso que a gente pode ilustrar, creio eu, com a Transnordestina, né? Por exemplo, lá do Araripe, o gesso do Araripe vai poder ser transportado pela ferrovia, né? Pelos trens, e aí quando chega a hora de vocês, o rodoviário atuar, né? Para fazer a distribuição. E a questão do rodoviário, ele é sempre crescente, por exemplo, como eu te falei, ele vai sempre diminuir os volumes, mas ele não vai deixar de existir. Por quê? Se você analisar que Recife é um polo de distribuição, de logística, ou seja, do jeito que vier, se vier de avião, se vier de navio, se vier de trem, vai parar em alguma logística para fazer armazenagem. Como, por exemplo, eu posso exemplificar aqui operações como a LG, Eletroeletrônico. Eles têm um centro de distribuição em Recife. Vem de navio e vem de rodoviário para cá, para a fábrica, e daqui distribui para todo o Nordeste. Então sempre vai ter o rodoviário, porque vai ter aquele cliente que compra carga cubada, que é uma carga menor, tem que ser em caminhões pequenos, tem aquele que vai comprar com uma carreta, tem aquele que vai comprar carga que é do tamanho de um caminhão truque, então sempre vai ter o rodoviário. Ele vai diminuir, por exemplo, se você pegar hoje e fizer uma estimativa de volume de transporte de São Paulo para Recife, você vai ver que ele se manteve uniforme e o de marítimo aumentou. Mas em compensação, o rodoviário aqui aumentou, porque alguém tem que tirar os contêineres e levar até o cliente. Então nunca vai deixar de existir. A mesma coisa são essas questões de distribuição, das armazenagens. Arroz, vem muito arroz para aqui, para Recife, vai para armazém, de armazém vai de caminhão até o destino final. Então o rodoviário sempre vai ter sua importância. Não tem como ele estar fora do foco. Se a gente pensa, por exemplo, na Transnordestina, né, que está em construção, vai integrar Pernambuco, né, o Ceará, através do Porto de Pecém, o nosso Porto de Suape, mas também com estações ao longo, né, cortando o estado, no sentido, né, do litoral até o leste. Por exemplo, Salgueiro, vai se tornar uma região interessante? Pode sim, já está interessante. Quando tiver concluído as obras, não sei te precisar quanto tempo, se daqui a 1 ou 2 anos, mas lá vai ser justamente um terminal de transbordo. O que é isso? Onde vai ser transbordado as cargas que vêm via rodoviário, dos caminhões, para os vagões do trem. Qual o objetivo disso? Trazer commodities de grande escala para baratear frete até o porto final, para exportação. Como, por exemplo, do sul do Piauí vai vir algodão e soja, que vem em grande escala, que hoje é exportado por Itaqui ou pelo Porto de Salvador, vai ser exportado por aqui agora, porque vai para Salgueiro, é transbordado nos vagões e vem para o Porto de Suape ou para o Porto de Pecém. E com relação ao barateamento, o que é que a gente pode imaginar que vai acontecer? Acredito eu que da ordem de 20%, na pior das hipóteses, pelo volume que os trens vão fazer daqui para lá, né? Mas o rodoviário sempre vai estar... Sempre vai estar focado, porque eu estou te dizendo, aquilo que eu falei, o rodoviário ele vai sempre diminuir o trajeto. Você vai aglutinar mais veículos para fazer, por exemplo, se o cara faz 2 viagens de Campo Maior, um exemplo, ou do sul do Piauí, para levar soja até o Porto de Itaqui, no Maranhão, ou para o Porto de Pecém, ele vai fazer 2 viagens, só que ele vai fazer 500 quilômetros até um terminal de transbordo, de lá o trem vai fazer toda a logística até o porto final. Mas nunca vai deixar de existir o rodoviário, só que num volume maior. Isso já existe no Mato Grosso. Mato Grosso, eles já carregam soja naquela região, levam para o terminal da ferrovia que tem lá e ele vai até Santos. Que recado você pode deixar para os nossos alunos para motivá-los nesse primeiro momento aí que estão conhecendo a logística? A primeira coisa que eu posso dizer é que eles continuem, que a área é uma área que está crescente e é satisfatório trabalhar nessa área. O mercado é muito bom. Sobretudo, Pernambuco está crescendo muito nessa área, então acho que estão no caminho certo. Não tem que pensar em outra oportunidade, tem que investir mesmo na carreira e achar que vai dar certo. Tá ótimo, Ricardo. Bom, a gente agradece a atenção, né, de Ricardo, a disponibilidade dele e essas dicas valiosas que foram dadas. E a gente espera que vocês tenham aproveitado e já na próxima semana a gente se encontra. Grande abraço e estudem sempre.